Olá, boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o áudio para vocês? Contem para mim. Produção, como está o áudio? Tá ótimo. Tá ótimo? Que bom, pessoal. E vamos lá, né? Para mais um ensinamento das cartas de Cristo hoje, que tenho absoluta certeza que se vocês conseguirem captar tudo que ele traz para a gente vai se libertar muito, 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 tá? Acontece que na vida da gente, a gente está preso só na questão do que a gente vê, do palpável, né? E essas cartas, elas vieram para libertar realmente a gente dessa questão do olhar só para fora, do ver só o que tem fora, né? Então, só recapitulando, né? Quem é novo aqui, você está no canal Números que Falam, sou Vá Favarin, sou numeróloga, trabalho com espiritualidade, com expansão da consciência, através também da terapia da numerologia, tá? Então, convida vocês que já estão aqui comigo, ok? Convida as pessoas para participarem dessa live, para entender o recado que Cristo trouxe através dessas cartas, que isso liberta, tá? As cartas de Cristo libertam, ok? Então, eu tenho a frase, que é uma frase célebre, mas frase muito certa, tá? Quando conhece a verdade nos liberta realmente, tá? Então, convida aí quem você gosta, quem você não gosta, manda essa live, porque vai ser, sim, um divisor na água de todos, tá bem? Divisor de águas na vida de todos, tá? Como é que tá? Tá falhando? Como é que tá? Fala para mim, produção. Ok. Tá ok? Ok. Tá. A imagem aqui para mim... Ok. Tá bem. A imagem aqui para mim também parece que tá ok. Ok. E vamos dar continuidade aqui aos ensinamentos das cartas, tá? Então, o propósito dessas cartas é que a gente estude elas, eu vou lendo e vou trazendo a minha visão aqui para vocês, tá? Vão falando aí no chat com a produção está de olho aí, tá? Dá uma brecadinha, às vezes, na imagem, assim. Dá uma brecadinha? Dá. Tá. Um pouco, mas a voz tá indo. Deixa eu ver aqui alguma coisa, se realmente eu posso mudar alguma coisa nessa questão de dar uma brecadinha na voz. Isso me preocupa um pouco. Espera só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho para ver se melhora. Que essa bendita dessa internet, ela deixa a gente refém, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vão acompanhando aí, para a gente ver como é que fica, tá? Essa questão. Olha lá, a Rosana Campi falou que está travando. Vamos ver, vamos ver. A conexão aí tá... Agora, vamos lá. Vamos esperar para que melhore, tá, pessoal? Na outra live foi a mesma coisa e depois foi melhorando gradativamente, ok? Então vamos lá, eu vou avançando,
Produção, fica aí de olho. Se tiver alguma coisa, tá? Você vai falando para mim, enquanto eu vou colocar as cartas aqui para a gente ir relembrando o que nós trouxemos, tá? De uma forma da gente realmente captar esses ensinamentos, tá? Então, nós paramos no final da página 11 da carta 1, onde ele diz o seguinte: portanto, toda forma externa é uma expressão da consciência interior. O que isso mostra para a gente? Que tudo que se apresenta fora da nossa realidade, ou seja, o que a gente vê fora, o que a gente experiencia fora, é porque está em nossa memória, está em nosso inconsciente, está em nosso interno, que é o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso vão trazendo a realidade fora, tá? E ele coloca aqui, ó, eu compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma. O que é isso? A consciência cria a vida. E a vida responde à nossa consciência, tá? E ele coloca aqui mais uma situação para a gente. Era impossível dizer isto é vida e isto é consciência. Ou seja, realmente o que está em nossa consciência molda a nossa vida, molda, tá? Por isso que e hoje eu vou fazer uma live às 20 horas e vou falar para vocês das nossas crenças que moldam a nossa vida. Vejam que tudo está ligado às cartas de Cristo, tá? Então, vamos avançar um pouco mais aqui. Vamos lá. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa, ok? A consciência era a vida, e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas. Mente universal divina, mais além, dentro e por trás de todo o universo. Então, a mente universal divina, ela molda o universo dentro, por trás e em todo. Ou seja, aqui a gente consegue entender o seguinte, né? O onipresente, onipotente, tá? Então, a mente criativa, a mente divina, ela responde a tudo que nós sentimos, tá? Essa passagem aqui das cartas, para mim, foi bem esclarecedor, porque é bem claro que, a consciência era a vida, e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. O que é isso, né? Vamos lá. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Ou seja, a gente até hoje acha que nós estamos ao léu, né? Nós estamos... a gente não cria o nosso universo, a gente está separado. A gente ainda hoje pensa assim, né? E foi em cima dessa situação que ele traz aqui para a gente, os judeus, por isso os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Sabe aquele Deus que eles colocam, um Deus com todas as características humanas? Por isso que ele fala que Deus aqui, ele não quer trazer essa palavra para não remeter a gente a essa situação que vem até hoje, tá? Então, de novo, por isso os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano, positivos e negativos. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vida de enfermidade
e pragas em resposta à desobediência humana. Um Deus punitivo, um Deus que tem ira humana. Onde já se viu isso? Né? E Cristo, desde aquela situação que ele teve a divisão do deserto, né, quando ele teve a iluminação, ele realmente percebeu que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Por quê? Porque ele percebeu a visão, a visão que ele teve no deserto das partículas, mostrou para ele o que a física quântica coloca hoje, que não existe partícula, não tem nada sólido, tudo é energia. Tudo sendo energia, e você, uma mente consciente, tendo tirado a sua essência do poder criativo universal, você cria junto. Nós temos esse poder. Tá? Ele coloca aqui de novo, ó, percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, ele coloca a mente em letras maiúsculas aqui, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. Então, de novo, ó, percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente em letra maiúscula, que significa mente universal, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever a Gênesis assim. Antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás de si mesmo. Ou seja, se a gente for pensar essas palavras dele naquela época na Palestina, era muito difícil de ser colocada, né? E hoje, com essa situação, com o que nós temos hoje, com a física quântica, com as descobertas da ciência, com o átomo, tá? A Gênesis deveria ser escrita da seguinte forma: não tem nada sólido como ele colocou, e sim, tudo é mente universal, o poder criando dentro e por trás da criação em si, tá? Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, ou seja, ele percebeu isso no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentado a imagem de uma bela paisagem, isso no deserto, tá? Na qual crescia todo tipo de planta, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores, animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi que as plantas e as árvores, cada uma delas em si, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades minúsculas de entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos a chamam de células. Vou falar de novo, tá? Ele estava no deserto. Olhei e vi apenas cascalhos e pedras. Essa era a visão do deserto, correto? Então, subitamente me foi a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos, árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi, entre aspas, tá, pessoal? Vi que as plantas e árvores
cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades minúsculas, de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos a chamam de células. O nosso corpo é feito de células. Tudo é feito de células, tá? Em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos do sistema interno e os aspectos exterior das entidades vivas e completas. Vamos lá. Então, ele estava no deserto, ele teve essa visão de uma situação totalmente diferente, né, do que é o deserto em nossa consciência. Então, ele teve a visão, né, das plantas, dos pássaros, das árvores, tudo em total harmonia, e percebeu, né, que tudo era feito de minúsculas entidades, tá, trabalhando sem parar, que os nossos cientistas hoje chamam de células. Todas em harmonia e em cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e aspectos exteriores das entidades vivas e completas. Então, tudo é feito de célula. Agora, vamos ver o que ele coloca mais aqui para a gente, ó. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que, sobre a cobertura de pelagens, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Então ele percebeu a estrutura das imagens que ele via, que a estrutura, pessoal, nada mais é do que, como ele coloca lá em cima, a nossa mente cria a situação, nós, por termos extraído a nossa fonte do ser, do divino criador, a gente cria tudo isso. O que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem achar que é pirâmide, mas não é. É criação. Você cria junto com o universo. Nós, seres humanos, consciência. Consciência. Tá fazendo sentido para vocês? Falem aqui para mim no chat. Vamos lá. Vamos lá. Como é que tá a produção? Tá boa? Tá tudo bem aí? Às vezes dá Às vezes? uma coisinha assim pequena. Tá. Então vamos... Eu tô percebendo que vocês estão prestando atenção, isso é bom. Eu vou avançando aqui, tá? Vejam só. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde da menor entidade, célula, dentro do sistema vivente, até a mais avançada entidade do universo, o micro e o macro. Tá? Então, vamos lá. Ó. Assim compreendi que o trabalho, aqui em letra maiúscula, tá? Era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, que seria a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino.
no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e deveriam chamar-se de palavras. Poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. O verbo, pessoal, lembra do verbo? Tá? E o verbo se fez carne, ou seja, o que você fala, você cria. E o verbo se fez carne, tá? Então vamos lá. Assim, a palavra original da consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível, a palavra, e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pode ver, então, que todo o universo vivia. Pude ver, então, que todo o universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, vou ler de novo isso aqui para a gente poder trazer luz para isso, tá? Então, vamos lá. Pude ver, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal. Ou seja, tudo é a mente universal criando, a qual era infinita, eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de forma individualizada. A gente só está aqui porque nós fomos criados para estarmos aqui e experienciarmos isso. E a gente ajuda nessa criação. Faz sentido para vocês? Tá? E ele traz aqui, ó. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Então, vamos lá. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro desse supremo poder criativo da mente divina. Nós estamos dentro da mente... Sabe, ele está no meio de nós, ele está dentro de nós. É isso. Tá? Tudo é a mente divina criando células, moléculas, átomos, e se você for avançando cada vez mais dentro dos átomos, você vai chegar no espaço vazio, que não tem nada. Hoje a ciência já entendeu que o átomo, ele é pura energia. Tudo é energia. Fiquei maravilhado com toda a atividade secreta que está sempre operando em todo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente. Olha aqui, ele vai falar da inteligência das células. As nossas células são inteligentes, elas têm consciência, tá? Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos, para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, as flores, os frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo
era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Vamos lá, o poder criativo, toda fonte e atividade inteligente no universo. Sabe? O poder criativo é tudo. E nós somos pessoas, somos seres que criamos também. Tá? Se o homem possui inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal do ser, de todo o ser. Tá? Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentar em frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida. Características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, árvores e homens foram construídos e mantidos. Vamos lá. Vi que esses princípios e características claramente observados no processo da criação eram leis em letra maiúscula, invariáveis, governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Esses princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque estes princípios são eternos, tá? Então, vamos lá. Ele vai trazer essa, sabe, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai trazer para a gente essas situações. Princípio primeiro, tá? A natureza do poder criativo é crescimento. Ok? Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Tudo é expansão, tudo é crescimento, tá? O universo se expande a cada milésimo de segundo. Tudo é crescimento. A natureza do poder criativo é crescer. Tá fazendo sentido para vocês? Falem para mim aí, como é que tá? Como é que tá a imagem? Tá tudo bem? Tá. Então, primeira coisa, a natureza do poder criativo é crescimento. Tudo o que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. 2. A natureza do positivo é alimentação e nutrição. Então, é crescimento, alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. Vamos lá. Você está dormindo. Você deixa de respirar? Vamos pensar aqui? Falem comigo. O que vocês acham que faz a gente continuar respirando, os nossos órgãos trabalhando,
Tudo em perfeita ordem enquanto você está repousando. Que inteligência é essa, se não um poder criativo divino? Falem para mim. Que nutre e alimenta. Faz sentido? Falem comigo aqui. Ou tá todo mundo aí quietinho, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Depois vocês falam para mim no chat para a gente voltar, tá? A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos, de acordo com as preferências individuais, e o alimento é dirigido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe. Olha aqui. Faz sentido? Pronto à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência essa função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê a mola mestra da função. A gente sabe que a mãe, quando dá à luz, existe a função do amamento, como é que chama? De amamentar, né? De amamentar, tá? A mulher, ela foi projetada para isso, né? Então, ele coloca aqui, ó, nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência essa função do sistema que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê a mola mestra da função, né? Terceiro, a natureza do poder criativo é cura. Então, crescimento, alimentação e nutrição, agora ele vem com a cura. A cura é uma característica natural da existência. A cura é uma característica natural da existência. E pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento. Ele põe aperfeiçoamento entre aspas, processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. De novo. Quando Cristo curava, o que ele dizia para quem ele curou? Alguém lembra aí? Qual era a frase que ele trazia? A tua fé, não foi? A tua fé o salvou, não é isso? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele nunca disse que ele era, né, o causador disso. E aí ele continuava da seguinte maneira: vá e não peques mais. Lembram disso? Sim. Então, a tua fé te curou e vá e não peques mais. O que era não pecar mais? Não trazer a doença através dos nossos padrões mentais. Novamente. Faz sentido agora para vocês essa frase? Sim. Né? Então, eu vou ler de novo. Olha, pessoal, como isso é, sabe? Então, a cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural
que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. O que impele a atividade de cura, hoje em dia, a gente já consegue entender que as doenças, 100% das doenças são o quê? Psicossomáticas. Tem uma manifestação mental. Por isso que não podemos pensar porque a gente cria essa situação. Exatamente. Exatamente. Quarto princípio, tá? A natureza do poder criativo é proteção. Proteção. Vamos lá. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo o que parece ser a sua atividade aparente milagrosa, ele põe entre aspas, tá? No mundo, é dirigida à proteção. De novo. Pessoal, vocês vão achar que eu sou repetitiva, mas é necessário para que a gente comece a trazer o raciocínio, tá? Porque há um tempo atrás eu percebi que eu lia e eu engolia letras, e na verdade a gente tem que interpretar, tá bem? Então vamos lá. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. Hoje, os livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo. Mas, quando estava no deserto, vi característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente da seguinte forma: à medida que as plantas, árvores e animais estavam me sendo apresentados para que eu os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção para cada detalhe. Pessoal, qual é a função das penas nos pássaros? Qual é a função da nossa pele? Qual é a função dos nossos sobrancelhas e cílios? Vamos mais longe? Qual é a função dos nossos cabelos? Vamos mais longe? Qual é a função dos pelos em si no nosso corpo biológico? Tudo é proteção. O nosso corpo é desenhado de uma maneira harmoniosamente correta. Ou eu tô louca? Qual é a função das narinas protegidas, né? Tudo que você respira, você tem filtros nasais que só chegam até onde vai até o seu cérebro, a tua corrente sanguínea, para que não chegue partículas que são prejudiciais. Faz sentido? Né? Vamos avançar aqui. Quinta característica, tá? Vamos lá. Essa característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Vamos lá. O que é isso? Isso é evidente no fornecimento de pelos. Olha aqui, tá? Pelos, pelagens e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio, abrigando-os do calor.
Vi as delicadezas, terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. A sobrancelha protegendo os olhos do sol, as pálpebras do suor, perdão, os olhos do suor, as pálpebras e os cílios protegerem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem as moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente. Vamos lá. Aqui, ó, está até em negrito. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nesses pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados a esses luxuosos detalhes. Luxuosos detalhes. E a gente não se dá conta. Faz sentido? Vamos avançar aqui, ó. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas para que suscitam o agradecimento. Olha aqui, mesmo as funções naturais tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escondido. Que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado a uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento. Pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Expressar. Por isso foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés, dedos que permitem deslocar-se, correr, pular, dançar, expressar seus sentimentos e pensamentos mais íntimos. Eu senti mesmo que a humanidade, se a humanidade desejasse voar, desenvolver asas, se acreditasse com todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudessem voar. Percebam que ele fala aqui, eu chego até a suar, mas é uma realidade, né? Percebam que ele fala aqui o seguinte, que o poder do agradecimento. Quanto mais ele percebia tudo isso, tá? Quanto mais ele tinha essa clareza no deserto, mais ele era elevado em consciência nos mais infinitos sutis, das mais infinitas sutis energias. O poder da gratidão, pessoal. O poder da gratidão. Vamos continuar aqui. E ele fala que a humanidade se
realmente acreditar pode desenvolver asas. Se acreditasse de todo o coração, poderia fazê-lo. Algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi neste momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigi as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre esse amor, percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Mais para frente ele vai trazer a questão do eletromagnetismo, tá? Para a gente entender. Então vamos lá, eu vou ler de novo. Ó. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo, que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre esse amor, percebi que a mãe, tá entre aspas, na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Eletromagnetismo. Magnetismo é o amor. A gente vai entender isso um pouco mais avante, tá? Nesses estudos, tá? 6. Vamos lá. A sobrevivência... Perdão, desculpa aqui, ó. 6. A característica inata do poder criativo inteligente é amoroso, que tem dado à criação sua forma individual, e ser é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre impulsionado pelo amor. Então, a 6ª característica inata do poder criativo inteligente é amoroso, que tem dado à criação sua forma individual de ser. É o trabalho. Ele trabalha para nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre impulsionado pelo amor. O amor impulsiona tudo. Essa relação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é esse que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos, compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e harmonia para produzir os vários componentes do corpo. Desde a carne, ossos, sangue, até olhos e cabelos. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Vejam só, uma célula, meus amores, que ela está para formar o nosso folículo capilar, não vai ser nunca a mesma da nossa saliva. Todas as células têm inteligência e elas trabalham em conjunto. Nós somos como se fôssemos máquinas. Tudo tem o tempo certo, tudo tem, sabe, as atividades do nosso corpo, tudo tem um propósito e segue uma lei e ordem.
E ele coloca aqui, ó, com toda certeza, o impulso divino por trás de toda atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado, elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e discórdia. Cadê o amor? Vamos ler de novo? Vamos lá? Com toda a certeza, tá? O impulso divino, por trás de toda essa atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado, ok? Elas extraem a inteligência do propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando se ocupa na construção terrestre ou em qualquer outro objeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pela disputa e pela discórdia. Nosso ego. Ele fala aqui, ó, isso tudo, pessoal, experiência no deserto. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar, em nenhum tempo. Sete. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Sobrevivência. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável, para proporcionar a sua própria espécie, para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nessa terra. Esta é a única realidade que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua, as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo esse fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Pessoal, sobrevivência. Se nós não tivermos sol, o dia, a noite, a chuva, o calor, o frio, a gente não sobrevive. Tudo faz parte. Tudo. O micro, que são as nossas células, e o macro. E assim é como não poderia sobreviver a chama eterna do amor e inteligente, do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo o tipo de entidade criada no universo.
Vamos lá, ele fez uma pergunta aqui. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo o tipo de entidade criada no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além dessa dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Vamos ler de novo? Vamos perceber isso? Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidade criadas no universo? Portanto, este mundo não é senão uma sombra da imagem dos mundos ocultos do poder criativo, inteligente e amoroso, que existe além dessa dimensão, além da 3D, além do que nós chegamos aqui. A realidade da totalidade da criação se estende além desse mundo visível. A realidade da totalidade da criação se estende além desse mundo visível. Quantos downloads vocês estão fazendo aí? Tá? Oitavo. A característica inerente do poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito a estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento, levando uma estação de maturação e colheita. Assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há um período de deteriorização gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas, né, a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Esse ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Dia e noite, Sol e Lua, ritmo. Tá? A mulher, o feminino, tá? O feminino em tudo, as fêmeas, elas são regidas pelo Sol e pela Lua. Faz sentido para vocês? Nono. As características inerentes do poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, ou seja, mesmo ao administrar as células dentro do corpo, tá? Surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sobre um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual que o poder criativo demonstrou
determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso, que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo, como um tremendo e intensificado estado de ser. Uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isso, preenchido com isso. Eu era um com tudo aquilo que me rodeava. Eu era um com o céu e as estrelas. Pessoal, nós influenciamos em tudo. Assim como está em cima, é como está embaixo. Nosso universo interno corresponde a todo o universo externo. A construção do nosso corpo, se vocês observarem, as células, elas respondem, os elétrons de cada átomo do nosso corpo correspondem, eles são como se fosse tudo no universo. Se vocês observarem a construção do átomo e observarem a questão externa, vocês vão perceber que tudo é igual, o micro e o macro. Não tem diferença. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função desse Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções de entendimentos. Isso está chegando, pessoal. Isso está aqui. Nós estamos cada vez mais conscientes do que nós somos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no um, canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência, até realmente expressarmos, por meio de nossas mentes e coração, a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial. E a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. Ele falando. Se isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu, mesmo nesse momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro. Uma vez que, apesar dos seus erros, ele é um com o poder criativo. E o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais que ele necessita. Toda essa compreensão envolveu-me às alturas do arrebatamento. Exaltação,
e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto. Você é a fonte de todo o ser, o Criador, e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que não esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência, do poder criativo, que é você. Vocês estão captando? Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. É de suspirar, pessoal. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa hesitação, porque, enfim, eu seria capaz de compreender como o amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade. Em uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, 2 impulsos básicos surgiram no seu ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Vamos lá. Tudo é feito para que a gente tenha todas as nossas necessidades nutridas, o amor, a felicidade, a prosperidade, a saúde. Tudo é feito para isso. Só que agora ele vai dizer exatamente o porquê, tá? Que nós não temos isso, essa realidade dentro de nós. Quero que vocês prestem bastante atenção, pessoal. Tá? Isso é importantíssimo para que a gente comece a entender e criar a nossa realidade exatamente sabendo o que nós somos e quem somos. Tá? Isso tudo foi no deserto. A mentira que foi colocada para a gente, que ele foi tentado no deserto, foi para esconder tudo isso. Vocês estão entendendo, né? Tá? Vamos lá. No entanto, isso está entre aspas e em negrito, tá? No momento da criação, 2 impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade
E eram esses o que controlavam a consciência humana. Então, vejam só, nós temos essa sensação de individualidade, tá? Nós estamos aqui, nós somos, eu estou vá, vocês estão vocês, a produção está a produção, a Marilu está Marilu, né? Uhum. Nós estamos nesse momento, o que estamos vivendo. E esses impulsos básicos, esses impulsos me foram explicados em detalhes, mas esse conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Então, vamos lá. Foi-me mostrada essa vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido, como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, vi a pura luz do poder criativo enfraquecer nele, gradualmente, e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que o poder... Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo. Tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Vou ler de novo, porque tem que ler. Tá? Questionei o significado dessa visão, ou seja, o bebê, quando nasce, pura luz. E à medida com que ele vai avançando, essa luz vai diminuindo. Dessa compreensão, né? Que pode ser expressa nas seguintes palavras. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tá? A gente extrai, a gente cria. Nós estamos aqui criando e experienciando, tá? Tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Se a gente acredita que é só o mundo palpável, o mundo que a gente sente, cheira, vê e ouve, e tem o paladar, é essa crença que vai virar na nossa vida o tempo todo. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas aos quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhes permitem avançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra, de fato,
Quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna. Dentro do domínio do impulso gêmeo, ligação e rejeição. Você e eu. Fora e dentro. Ligação, rejeição. Tudo que tato não faz parte de mim, um exemplo. Eu não consigo entender dentro dessa criação que a gente está aqui criando, porque nós estamos criando, tudo que está fora não pertence, a gente não consegue entender que é a gente que está criando. Está fazendo sentido para vocês? Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Essas correntes essas correntes pesam em torno das pessoas e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa. No mais profundo do seu ser, as correntes e ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passa, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Perdão, perdoe-se, entenda e ressignifique. Com essa visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria, da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Vai continuar? Já foram 5 páginas. Já 5 páginas? Tá. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui, tá? Marilu, anota, página 17, né? Página 17, a verdade da existência. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Falem aqui para mim quais foram os downloads que vocês tiveram, tá? Eu vou pegar aqui desde o começo, ver o que vocês escreveram para mim, né? Maura Souza, boa tarde. Irene, boa tarde, minha linda. Chegando um momento tão esperado a live. Que bom, tá? Que bom. Paz e luz. Irene, paz e luz para todos, tá? E vamos lá. Luz para a eternidade, boa tarde. Obrigada por estarem aqui no Números que Falam. Que Deus nos abençoe por mais esse aprendizado. Pessoal, agradeça essas cartas, agradeça, tá? Boa tarde a todos, minha querida Carla Pereira. Vamos lá, Ana Soares, boa tarde, meninas de ouro. Que bom, meninas de ouro, Marilu, olha aí. Adorei, que eu não podia falar, né? Eu posso. Muito obrigada. Deus abençoe você também. Que vieram nos informar sobre a real situação da humanidade. Oh, minha linda, todos nós, tá? Aqui a gente está sendo um porta-voz. Eu estou fazendo fluir. Eu entendi que a gente tem que fazer isso, tá? E é isso que eu estou fazendo fluir para vocês aqui. Marisa Silva, minha linda, né? Elaine Baldino, boa tarde Baldini. A todos. Baldini, né? Isso. Boa tarde, minha linda. Marisa Silva, está ótimo. Vanúzia Santos, boa tarde, vai, Marilu. Rosana Campi, boa tarde. Soyanara, minha linda Soyanara. Soyanara é uma grande conhecedora dessas cartas, tem a agregar bastante para nós, tá? Rosana Campi, tava travando. Melhorou, né? No meio da live aí, melhorou, né?
Claudete Carvalho, boa tarde, minha flor. Edna do Amor, boa tarde, linda. Tudo bem? Rosmarie, você está aqui, que bom. Delmina, você está aqui. Vamos lá, quem mais aqui? Poemas para Deus está aqui também, minha querida Andréa, né? Conceição Maria, boa tarde. A minha está boa, que bom, tá? Quem mais aqui? Padrões negativos das emoções, exatamente, causam as nossas doenças, tá? E foi exatamente aqui, ó. Sua fé te curou, não peques mais. Ele diz para você não pensar mais na cólera. Tá aqui, minha linda Carla, né? É isso aqui, ó. Vá e não peques mais, tua fé te curou. A cólera, a raiva, a ira, em todos os sentidos, cria a nossa doença, tá? Querida, não existe pecado, como Jesus falou, não peques mais. Não, ele não quis dizer esse pecado que a gente está falando aqui, tá? Não peques mais, ou seja, não cometa a mesma atrocidade contra ti mesmo. Ok? Se não existe pecado, o pecado, como Jesus falou, então vamos lá, ó. Aqui, ó. Se não existe o pecado, como Jesus falou, não peques mais. Não pecar contra ti mesmo. Não trazer esses pensamentos negativos contra ti mesmo, tá? Este é o significado deste pecado, tá? Não blasfeme mais contra você mesmo, tá? Ok? Fez sentido? Irene, fala para mim. Aqui ela coloca, ó, somos a maravilha criação de Deus, exatamente. Dina, boa tarde, minha flor. Assistindo daqui do Espírito Santo, que bom estar passeando, que bom, tá? Andréa Pereira, gratidão, paz e luz, gratidão. Ufa, cheguei antes tarde do que à noite. Celina, boa tarde, minha flor. Dei risada também, mas... Boa tarde, minha linda, tá? À noite vai ter mais, tem mais. Eu vou falar de crenças, pessoal. Estejam conosco às 20 horas, tá? Boa tarde a você, querida Vai, a todos. Valentina, minha linda, você está aqui. Valentina faz parte do grupo fechado das Cartas de Cristo, tá? Fala para mim se te trouxe alguns downloads aí. Márcia Santos, minha querida, você está aqui, que bom, tá? Boa tarde, sejam bem-vindos, a Marilu colocou. Marlene de Fátima, boa tarde, pessoa linda de um pensamento cósmico, gratidão. Sim, a gente tem que voltar o nosso pensamento para as esferas superiores, né? Para as questões mais sutis, para que a gente não fique nesse mundo de matéria, de 5 sentidos, né, Marlene? É isso que ele pede para nós, né? E foi esse finalzinho aqui que ele trouxe essa clareza para a gente, né? Para que a gente entenda que não é só os 5 sentidos que moldam a nossa vida, né? E isso tem muita profundidade. Pode parecer que não, mas ele vai trazer luz para isso, tá? Não esqueça de deixar o like, isso aí. Enxergar a vida com os bons olhos, ouvir com amor, né, Nara? Ouvir com amor, tocar para abençoar, exatamente. Lia Braz, minha linda, você está aqui, que bom, tá? Então, pessoal, o recado das cartas hoje foi essa, tá? Eu quero que vocês, vou pedir para vocês, compartilhem isso, tá? Compartilhe com todos que vocês conhecem, porque uma fagulha disso vai chegar a alguém, mesmo que não acredite nesse momento, que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu tive essas cartas a primeira vez, eu disse, não, isso aqui é loucura, sabe? Joguei, falei, não quero saber disso, não consegui entender, e hoje elas pautam a minha vida, tá? Então, manda, porque... se hoje não fizer diferença, essas lives vão ficar gravadas há muito tempo ainda, né? Mas manda, porque amanhã vai fazer sentido, tá? Combinado? Então, um beijo para vocês, ok? Anjo de luz. Oi, Irene, não sou não, eu sou igual a vocês, tá? Mais tarde, 20 horas, lá no canal Espiritualismo TV, tá bem?
Provavelmente teremos novidade para vocês, mas ainda não posso colocar aqui. Novidade boa, tá? Para ajudar sempre, para realmente fazer a diferença na vida uns dos outros, porque todos somos um, tá bem? Beijo no coração de vocês. Até mais tarde, 20 horas lá no Espiritualismo TV, tá?